Graças a Deus, hoje a Larissa falou que está sem sono, professor. A gente pode ir aqui até umas 10 da noite, que hoje ela está tranquila. Falou que acordou bem, que ela está tranquila. Mas vamos lá. Eu vou abrir minha apresentação aqui. E só um minutinho a gente já inicia. Só para o pessoal entender, a Larissa está na Espanha, né, Larissa? Que lugar que você está? Madrid? Eu estou em Barcelona, já são 11h15 aqui. Barcelona. A noite é uma criança. La noche é uma ninha. Vocês já estão vendo a minha tela da apresentação? Sim. Tá bem. Então vamos lá. A Patrícia me deu aqui 15 minutos, vou deixar o relógio aqui. Nós vamos dando continuidade no que foi apresentado a semana passada, que trouxe conceito, natureza jurídica e evolução histórica de alguns países. No Brasil, nós ficamos pendentes de trazer, então, a evolução histórica e as medidas provisórias de acordo aqui às nossas crises sanitárias. Muito bem. A primeira lei a disciplinar a espécie de um teletrabalho, o trabalho à distância, no Brasil, foi o decreto 399 de 38. Esse decreto estabeleceu, no artigo 8º, a definição de trabalho em domicílio. E aí se entendia o trabalho em domicílio, o executado na habitação do empregado ou em oficina de família, por conta de empregador que o remunere. Isto aqui, então, antes da nossa CLT. Depois, em 43, com o advento aí da CLT, Lei 5.542, foi incluso alguns artigos que tratavam sobre o trabalho domiciliar. Muito bem. O artigo 6º, ele estabelecia que não se distinguia o trabalho realizado no estabelecimento do empregador e o executado no domicílio do empregado, desde que fosse caracterizado, então, a relação de emprego. Uma observação aqui é que para que o empregado tivesse os mesmos direitos, aquele empregado que trabalhasse em domicílio, tivesse os mesmos direitos da CLT previsto para o empregado que trabalhasse na empresa, havia, então, a obrigação dessa caracterização. Muito bem. Este artigo 6º, então, de 1943, ele só seria modificado em 2011, 68 anos depois. Mas aí, como nós vamos fazer essa evolução legislativa numa ordem cronológica, a gente vai apresentar ele da maneira correta. Muito bem. Então, lá na CLT, em 43, tinha o artigo 6º, que nós já tratamos, e o artigo 83, que considerou o salário mínimo também ao trabalhador de domicílio. Então, foi fixado na legislação que o salário mínimo para o trabalhador em domicílio estava assegurado por essa legislação. Muito bem. O parágrafo único do 372 da CLT, que era o capítulo que tratava aí do direito da mulher, ele estabelecia que não era regido pelos dispositivos da proteção à mulher aquelas que realizavam o trabalho em oficinas que serviam exclusivamente pessoas da família, cuja mulher estivesse sob a direção do esposo, do pai, da mãe, do tutor ou do filho. Este artigo só foi revogado aqui pela reforma trabalhista em 2017. Então, muito bem. A CLT, então, de 43, trouxe essas menções ao trabalho em domicílio, que era o teletrabalho que existia à época. Na ordem cronológica, em 90, a NR 17, que já vigia desde 2007, então, ela já vigia desde 90, e somente em 2007, 17 anos depois, ela trouxe o anexo 2, que é o trabalho para teleatendimento e telemarketing, que é um trabalho à distância, muitas vezes não está dentro da própria empresa. Pois bem, então o presente anexo estabelecia os parâmetros mínimos para os trabalhos nessas atividades, a modo de proporcionar um maior conforto, segurança, saúde e desempenho eficiente. Aqui tem uma curiosidade, eu acho que eu não anotei aqui, que este anexo 2,
que foi proposto em 2007, entrou a sua vigência, ele somente toma força agora em 2015, quando o sindicato consegue, o sindicato aí dos profissionais de teleatendimento e telemarketing, estabelecer esse anexo como obrigatório cumprimento nas convenções coletivas. Então, veja bem, a dificuldade de legislar sobre o tema quando se fala teletrabalho é grande, porque nós tínhamos uma NR de 1990, o anexo só vem em 2007, e agora em 2015 o sindicato consegue estabelecer na convenção coletiva a obrigatoriedade da aplicabilidade desse anexo 2. Muito bem. Na ordem cronológica, então, a gente chega em 2011, quando altera o artigo 6º, incluindo nele o parágrafo único, que estabelecia que os meios telemáticos, e é aí que está sendo discutido e apresentado aqui, e será ao longo de toda a apresentação desse eixo do teletrabalho, os meios telemáticos e informatizados de comando, controle e supervisão se equiparam para fins de subordinação jurídica aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do trabalho alheio. Aí aqui o legislador se ocupou apenas em caracterizar o vínculo, sem novamente disciplinar a matéria. Só para deixar muito claro a todos nós que estamos aqui assistindo, eu estou passando pela evolução legislativa, mas isso será aprofundado em cada tema que vai ser apresentado. Por exemplo, quando se tratar contrato de trabalho, obrigações, quando se tratar fiscalização, vai aprofundar dentro do tema. Então, eles vão ser revisitados, tá bem? Aí, então, nós chegamos em 2017, com a Lei 13.467, a denominada Reforma Trabalhista, e aí ela apresenta um capítulo 2A, que disciplina a atividade do teletrabalho. É óbvio que esse capítulo tem do 75A ao 75E, são os artigos que disciplinam. Então, no 75B tem a definição legal, considera teletrabalho a prestação de serviço preponderantemente, isso foi discutido na semana passada pelas apresentadoras, inclusive com o direito comparado, fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e comunicação, que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Esta, então, é a definição legal. A alteração da modalidade contratual, 75C, parágrafo 1º e 2º, e aqui eu só vou fazer uma observação, que, parágrafo 1º, diz que para realizar a alteração entre o regime presencial e de teletrabalho, somente quando houver mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Porém, o parágrafo 2º diz que quando for do regime do teletrabalho para o presencial, basta ser por determinação do empregador. Então, tem uma diferença nessa alteração de modalidade contratual, porque do teletrabalho para o regime presencial é por determinação do empregador. Prescinde um mútuo acordo. Muito bem. E esse instituto aqui, ele vai sofrer uma flexibilização nas MSP, como a gente vai tratar daqui a pouquinho. O custo do contrato de trabalho é de responsabilidade do empregador, tem que estar previsto em contrato, e todas as utilidades mencionadas aqui nessa questão de custo não integram a remuneração do empregado. No que tange saúde e segurança do trabalho, está estabelecido aqui, mas aí vejam bem que não traz aqui, que poderia facilmente trazer a aplicabilidade e os termos de saúde e segurança da NR17, mas não faz sequer menção. O empregador deve instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes do trabalho. E o empregado deve assinar termo de responsabilidade comprometendo a seguir as instruções fornecidas pelo empregador, ou seja, novamente muito vago, sem pontuar o quê, como as obrigações, enfim, um assunto extremamente extenso que vai ser aprofundado. E aí, quanto à jornada de trabalho, a legislação incluiu uma linha, a linha terceira, ao artigo 62, excluindo os empregados em regime do controle de jornada e, por conseguinte, não tendo direito ao recebimento de horas extras. E aí é um entendimento divergente, crítica sobre a constitucionalidade, um grande debate, porque, além de não disciplinar e não regrar de maneira objetiva, ainda exclui os empregados do regime de controle de jornada. E aí fica uma grande crítica e
controle, efetualmente, de constitucionalidade sobre a linha 3 do artigo 62. Muito bem. Então, a reforma trabalhista trouxe esses artigos. Nós chegamos aqui, então, em 2020, ano de pandemia, inicia-se em março, e aí, em 22 de março, é editado a MP 927, que trazia medidas para o enfrentamento do estado de calamidade, por muitos chamados regime de exceção, flexibilização, e aí nós só vamos dar uma passada na MP para entender o que ela flexibilizou. A alteração do regime de teletrabalho, em face dessa excepcionalidade da pandemia, ela previu a possibilidade do empregador unilateralmente alterar o regime presencial para o teletrabalho, ou seja, aquilo que estava disciplinado que dependia de mútuo acordo, a MP vem e flexibiliza e bastava, então, que o empregador achasse mais viável, interessante e aplicasse isso. E dispensou qualquer registro prévio da alteração no contrato individual de trabalho, estabelecendo que poderia ser registrado em até 30 dias. Prazo de transição, a comunicação foi estabelecida para 48 horas, o que no 75C é 15 dias exigidos para que se faça essa transição. Nesse período, então, de exceção, a MP 927 trouxe um prazo de 48 horas, ou seja, muito mais celeridade para essa transição. E veja bem, aqui existe um ponto a se ponderar, que, eventualmente, quando findou a vigência da MP 927, aqueles empregados que foram transportados para o regime de teletrabalho só retornariam, então, ao presencial, ao estar na empresa, a depender da vontade e da determinação unilateralmente da empresa, exatamente como está estabelecido na CLT. Muito bem. A responsabilidade pela comunicação ficou a mesma forma, comunicando apenas em 48 horas por escrito ou meio eletrônico. Considerou, então, aqui o meio eletrônico uma forma de comunicação em face dos 15 dias exigidos lá pela CLT. O tempo e uso de aplicativos de comunicação, o parágrafo 5º do artigo 4, estabeleceu que o tempo e uso de aplicativo de comunicação fora da jornada normal do empregado não constitui tempo à disposição. E aí, o artigo mencionou aqui o artigo 62, a linha 3ª da CLT, que retira os trabalhadores direito às limitações de jornada. Muito bem. A inaplicabilidade do regime de telemarketing. O artigo 33 da medida provisória 927 excluiu o telemarketing, o teleatendimento, das regras previstas na MP 927 quanto ao teletrabalho, considerando que a CLT, dos artigos aí 227 a 231, já disciplina a matéria, porque, de fato, em tese, já estão fora da empresa fazendo esse serviço, mas, enfim, as regras do teletrabalho da MP não se aplicavam nem ao teleatendimento, nem ao telemarketing. Teria que usar as regras da própria CLT e estendeu o regime de teletrabalho tanto para estagiário quanto aprendizes, nos termos aqui do capítulo, que também é de senso, é de muito debate, o assunto de estagiário e aprendiz estarem por teletrabalho, se não perderia o objetivo, principalmente aos aprendizes que têm esse cunho de formação e aprendizado enquanto trabalho. Muito bem. E aí nós tivemos agora, então, dia 27 de abril passado, muito recente, a edição da medida provisória 1046, que trouxe as mesmas medidas de enfrentamento da MP 927, dentro do seu esboço, da sua redação, teve inúmeras alterações, mas no que tange nós aqui ao teletrabalho, foi alterado aqui o parágrafo 5º do artigo 3º, que corresponde ao artigo 4º da 927, estabelecendo ali, se for observar o que eles trouxeram, que o tempo de uso de equipamentos tecnológicos, de infraestrutura necessária, assim como de software, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho, fora da jornada do teletrabalho normal do empregado, não constitui tempo à disposição. E aí eles colocaram aqui uma exceção, se houver previsão em acordo individual, acordo ou convenção coletiva de trabalho,
e deram aí na própria MP 1046 10 dias para se retificar ou ratificar as condições de uma convenção coletiva de trabalho para que tivesse em consonância aqui com a legislação. E aqui dá para se observar nitidamente que o legislador ampliou o que ele tratava antes de aplicativo e programas de comunicação, agora ele trouxe equipamentos tecnológicos, software, ferramentas digitais, aplicações de internet, enfim, ele expandiu essa expressão para que pudesse abarcar a maioria, retirando deles, então, o tempo de disposição, prontidão, ou sobreaviso, ou mesmo computando a jornada do teletrabalhador. Muito bem, eu agradeço, desculpe se falei um pouco rápido demais, eu fiquei um pouco preocupado com 15 minutos para falar, um tema bastante extenso, mas agradeço a compreensão de todos e retorno a palavra à Patrícia. O som está desativado. Obrigada, desculpe. Gente, Carlos, foi ótimo. Gente, eu queria justificar que não é que a gente vai passar pelos temas de forma rápida, é que a gente vai passar várias vezes, então dá para a gente ir aprofundando aos poucos, tá? Eu gostaria de passar a palavra para as meninas que vão falar de contrato, depois nós falaremos desses temas na parte de direito comparado. A Nécia já está aí? A Nécia e a Jamile? Oi, Patrícia, boa noite. Boa noite a todos. Oi, vocês conseguem nos ouvir? Estou vendo e ouvindo. Qual das duas falará primeiro? Eu vou começar aqui. Então, Nécia, você consegue fazer a... eu vou compartilhar. Nós combinamos de, assim, vai ficar um vai e vem. Aí a gente calcula aí os 30 minutos entre as duas, pode ser? Ok, 15 para cada uma, tá excelente. Tá. Se passar um pouquinho, perdoa a gente. Deixa eu tentar compartilhar para ela, porque eu aprendi isso hoje. Vamos ver se dá certo. E ela... Depois tem uma técnica que a Andréa nos ensinou aqui, que é maravilhosa. Deixa eu ver. então passa pra gente. Vou passar depois. Enquanto a Nécia ela vai me ajudando ali no compartilhamento, então vou dando aqui o início para não tomar o tempo de vocês. O que vocês acham? Apareceu? Entrou. Tá. Então, primeiro também gostaria de dar boa noite para todo mundo, né? Falar que eu e a Nécia, eu me chamo Jamile, para quem não me conhece, né? E que a gente ficou, então, com esse subgrupo relacionado às obrigações principais do contrato e os princípios a ele inerentes. É claro que a gente vai tentar aqui ser o mais sucinta possível, trazendo, assim, a questão nuclear mesmo, mas todos os temas envolvem uma discussão muito grande, e como os colegas já falaram, né? E aí, como a Nécia já até adiantou, a gente foi subdividindo para que ambas pudessem falar do tema, e aí vai ter esse bate e volta, mas aí a gente vai apontando quando vai para uma e quando vai para outra, e enfim, a gente agradece desde já a atenção de vocês aí com a gente. Vamos tentar fazer bem que nem o grupo passado, de tentar reduzir ao principal. Pode passar, Nécia, por favor. Tá. Bom, e aí, o nosso tema, que é em relação às obrigações principais do contrato, para delimitar o tema, eu coloquei esse primeiro slide aí, só para a gente tangenciar algo que já foi tratado pelo grupo anterior. Gente, eu vou até pedir desculpa, porque eu estou no celular, então, eventualmente, eu vou olhar para o outro lado, porque onde está o computador está maior para eu conseguir ler. Mas, enfim, esse tema aí, sobre a questão do conceito de teletrabalho, já foi bem tratado pelos colegas na aula passada, mas coloquei aqui só para a gente rememorar que existe uma certa, eu não sei se eu posso chamar de discussão, mas dependendo do autor que a gente lê, a gente vê tratando de uma forma o conceito de teletrabalho ou de outra forma, né? E às vezes há pessoas que colocam também ali na mesma senda teletrabalho, home office, né? Mas há autores que diferenciam. E aí eu coloquei uma diferenciação do Maurício Godinho Delgado, de que para ele o trabalho à distância, ou remoto, seria o gênero. E aí, uma das espécies desse trabalho à distância, além do home office e além do trabalho em domicílio, seria o teletrabalho, né? E aí, uma outra questão que a gente viu suscitada
na aula passada, na exposição dos colegas, foi a questão do teletrabalho, que se colocou o que ele seria, é uma nova forma de contrato que ele é. E aí, assim, de acordo com as nossas pesquisas, para delimitar aqui o tema e como a gente vai usar, a gente entende, de acordo com alguns autores, que seria a mesma modalidade adotada por qualquer categoria de trabalho, de trabalhador, né? Então, esse teletrabalho, e aí eu estou até adiantando o que tem no próximo slide, a gente vai ter que observar, na verdade, o caso concreto. E aí a gente vai conseguir delimitar qual é a categoria. É a autônoma, que, sobretudo, vai ter a ausência da subordinação. É uma questão de parasubordinação, que a gente vai ver lá a questão do terceiro gênero, a questão de coordenação, que seria, entre aspas, um meio termo aí, uma zona cinzenta entre o autônomo e o subordinado, ou ainda uma relação subordinada mesmo, que se verifique a subordinação nos seus termos conceituais. E aí me perdoem aqui por estar sendo sucinta, e aí não vou entrar na discussão de cada um desses temas, né? Mas, enfim, então nós optamos por trazer o tema de acordo com a CLT. E, para isso, a gente vai utilizar... Eu acho que tem um antes, Nécia. Desculpa, gente. Tá. Não tem um que fala assim, Brasil, CLT... É que eu achei que, como você falou, que já estava se adiantando. Obrigada. Aqui. Então, assim, para delimitar o nosso estudo, a gente vai utilizar aqui como teletrabalho o conceito da CLT, que o colega já até citou para vocês anteriormente, né? E aí também aqui, utilizando uma questão da excepcionalidade que é trazida pelo professor Homero, que ele fala o seguinte: considerando que a CLT ela optou por colocar essa questão do teletrabalho lá no artigo 62, porque o 62 ele excepciona, tanto que ele fala que não estarão sujeitos ao título da duração do tempo de trabalho esses empregados que estão lá disciplinados, né? Que é aquele que tem atividade externa incompatível com a controle de jornada, a questão do gerente, e aí foi inserida com a reforma trabalhista, né, a Lei 3.467 em 2017, também ali o teletrabalho. E, em razão dessa excepcionalidade, a gente vai adotar esse entendimento que é trazido também pelo professor Homero, de que o conceito tem que ser restritivo, sob pena de a gente cometer aí algumas ilegalidades, até mesmo inconstitucionalidade. Em razão disso, a gente vai considerar aqui na nossa explanação o teletrabalho como forma de relação de emprego, então prestação de serviço subordinado, lá na forma dos artigos 2º e 3º da CLT, e nos exatos termos do artigo 75B, também inserido aí pela reforma trabalhista e pela Lei 3.467. E aí, ressaltando novamente que ele não é um contrato especial, mas uma modalidade de se executar o contrato. E aí, também, reforço aqui, como o colega já até chegou a ler esse artigo, mas eu reforço que duas das questões que são preponderantes aqui nesse conceito é a questão... Desculpa, gente, vamos repetir aqui, por ato falho, estou me acostumando. Mas justamente a questão da prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador. Isso foi um ponto crucial aí no conceito utilizado. A utilização de tecnologias da informação e da comunicação, né? E que não se constitua trabalho externo. Então, uma outra questão que se sobressai aqui, e isso veio também das nossas pesquisas e das nossas discussões fora daqui da reunião, é a questão do... Tudo bem, aqui tem alguns requisitos, mas, por exemplo, o pessoal que trabalha no regime híbrido, vai 2 dias, fica 3 em casa, seria também o conceito de teletrabalho da CLT? Utilizando todo esse caminho aí interpretativo que eu tracei para vocês, a gente entenderia que não existe uma nulidade, ou pelo menos não existe previsão de nulidade para esses outros contratos. Existe a possibilidade desse regime que se acostumou a chamar híbrido aqui, mas que para os termos da CLT, considerando o teletrabalho, todos os requisitos e todas as restrições, vamos chamar assim, que a eles são impostos, teríamos que respeitar esse requisito. E aí, como a gente optou por falar sobre a relação de emprego, a gente vai tangenciar super rápido
a questão dos requisitos da relação de emprego, porque há quem sustente que esses requisitos fiquem mitigados quando a gente fala do teletrabalho, né, do trabalho à distância, do trabalho remoto. Aí pode passar, Nécia, por favor. Bom, o primeiro dos requisitos, e há quem, ou a maioria da doutrina, sustente que é o requisito primordial para se conceituar uma relação de emprego, e não de trabalho, né, como vocês bem sabem, seria subordinação, né? E aí se questiona, olha, quando eu saio lá do estabelecimento do empregado, eu consigo manter essa subordinação? E a ampla maioria dos autores que eu tive acesso, ele entende que sim, que, novamente, vai depender da análise do caso concreto, para a gente verificar se, na questão também da primazia da realidade, né? Já traçando aqui um dos princípios inerentes, a questão da primazia da realidade, verificando ali como aquele contrato se desenvolveu, a gente vai conseguir determinar que sim ou não, mas é possível? É plenamente possível haver subordinação jurídica, sobretudo por conta de ser jurídica, e também aqui não vou entrar naquela discussão conceitual acerca dos tipos de subordinação, né, que é, enfim, econômica, estrutural, objetiva, mas que a jurídica, ela se pauta na existência de um contrato, e o teletrabalho, ele existe um contrato de emprego, então, em razão dessa subordinação jurídica, existiria essa possibilidade sim. E há um outro ator que ele vai falar também aí da questão da análise, que a gente vai ter que verificar o grau de inserção do trabalhador nas atividades essenciais da empresa. Também aí está relacionado com a questão da subordinação estrutural, né? E o que se falava, olha, eu estou longe dos olhos do empregador, eu consigo ter meios de controle e fiscalização? E aí a doutrina ela vai refutar e vai falar, sim, porque você consegue estabelecer metas, por exemplo. E as metas, elas são delimitadas através de uma previsão de duração de cada atividade. Você também tem a questão às vezes, por exemplo, enfim, o pessoal comentou lá, quando estava conceituando o teletrabalho, tem a quem diga que existe teletrabalho de modo offline, que você só liga para mandar algum serviço, alguma coisa. Mas existe a possibilidade das fiscalizações periódicas, de prestação de contas periódicas, né? E sem contar com as ferramentas de tecnologia da comunicação e informação, né? A gente está cansado de saber aí a questão da possibilidade de registro por link. Hoje registrei minha presença aqui através do link, né? E também geolocalização. A gente fez entrevistas, e a Nécia vai falar mais sobre as entrevistas depois, mas uma das colegas comentou que ela não queria pegar o celular da empresa, porque possivelmente eles estavam fiscalizando os trabalhadores por geolocalização, para saber se eles estavam em casa ou não. A gente ficou até um pouco em choque, mas enfim, porque tem várias coisas envolvidas, mas enfim. E a questão dos algoritmos, né? Está aí na ordem do dia também, decisão do TRT do Rio de Janeiro, falando sobre a questão de periciar algoritmo do Uber. Então, fazendo uma analogia, claro, não tem relação aqui com o tema nesse momento, mas que existe essa possibilidade. Então, há autor que vai falar, inclusive, que é o contrário, que a subordinação ela pode ser até, inclusive, maior. Pode passar, Nécia, por favor. Bom, e antes de passar para os demais... O próximo. Isso, esse. Antes de passar para os próximos requisitos, que aí eu vou dar a palavra para a colega, eu me lembrei aqui já de um princípio. Outro princípio, né? Além dos que eu já falei. Inclusive, gente, a gente está colocando aqui alguns princípios que são inerentes, mas nas pesquisas a gente conseguiu identificar até mesmo outros. E a gente não traçou aqui um slide específico para falar de todos os princípios. A gente preferiu ir comentando sobre eles na medida que a gente fosse falando sobre o assunto e eles fossem aparecendo. Bom, um deles é o princípio da igualdade, da equidade, né? E essa questão de subordinação, de fiscalização, de controle, longe, ele tem relação aí, nos chama a atenção, o artigo 6º da CLT, 83 também, desculpa, eu não coloquei que era da CLT, mas ambos são da CLT, que o colega também citou hoje, né? E que em 2011 aí, já, até bem antes, né, da reforma trabalhista, já vem aqui para assemelhar, né, os meios telemáticos de comando e supervisão equiparados àqueles tradicionais que a gente teria lá no local de trabalho, né? E aí, uma analogia seria também o artigo 83, quando ele falava lá do trabalho em domicílio já, que ele diz que também é devido ao salário mínimo ali, ainda que seja executado em outra localidade, né, fora do espaço, do estabelecimento aí do empregador, né, porque a gente tangencia muito aqui, como já foi falado pelos colegas, a questão
do espaço e do tempo de trabalho, né? Acho que são dois temas que são extremamente cruciais no nosso tema. E aí eu agradeço aqui minha primeira parte da fala e vou passar para a colega que vai falar sobre os demais requisitos e vai entrar nas entrevistas que a gente fez. Apareceu aí? Não. Não? Ainda não. Então, deixa eu manusear aqui. Agora eu só poderia me atrapalhar. Espera aí que vai dar certo. Vai. Só um minutinho. É que duas telas abertas aqui, eu acho que eu me atrapalhei. Acho que apareceu, né? Ainda vai aparecer. Apareceu. Tá. Bom, gente, devido ao tempo, né, que está bem apertado, eu vou passar brevemente com relação aos demais requisitos da relação de emprego, mas vai ser bem rápido, que eu acho que vai ser bem interessante a questão das entrevistas. Bom, com relação à pessoa física, o requisito continua presente, né, porém se afastando um pouco do tradicional empregado. A sua atividade, por ser desenvolvida à distância e por meios telemáticos, o empregado, o teletrabalhador, ele continua responsável pelos resultados e a entrega daquelas tarefas de sua obrigação, ainda que substituído por uma máquina ou fugiu a palavra, inteligência artificial, perdão, é que eu coloquei a sigla aqui, fiquei nervosa. Aí, com relação à pessoalidade, para alguns autores esse requisito acaba sendo mitigado. Por quê? Porque o trabalhador está à distância, alguns, inclusive, defendem que essa pessoalidade acaba sendo exigida só no momento da contratação, porque eles entendem que aquele trabalhador, como ele está distante, ele pode contar com a ajuda de familiares ou de terceiros, enfim, e que a principal obrigação daquele teletrabalhador é entregar aquela tarefa que foi determinada. Aí eu trouxe algumas reflexões com relação a essa mitigação da pessoalidade. Poderia um empregado em teletrabalho ser penalizado por quebra de contrato, mesmo que o resultado fosse alcançado, já que o resultado tem notável espaço no teletrabalho? A outra reflexão. E como fica o risco de uma reclamação trabalhista desse terceiro que possa eventualmente colaborar nas atividades desse empregado? Aí já vou passar para o outro, que é a não eventualidade. Ai, meu Deus. Mentira. Aí. Acho que eu deixei a tela... Aí, foi. Não eventualidade. O requisito está presente, porém o empregado não precisa necessariamente de forma contínua, né, desde que produza e entregue o seu resultado, ou seja, está presente, tem que ser não eventual, só que não há aquela exigência efetiva, como se fosse do trabalho nas dependências físicas da empresa, mas ele tem que entregar aquele resultado determinado pelo seu empregador. A questão da onerosidade está presente, sempre haverá um pagamento haverá uma contraprestação por aquela prestação de serviço, né, o trabalho. E aí nós vamos já para a responsabilidade do empregador, na questão do pagamento das despesas. Aí já entra o estudo de campo que nós fizemos. Nós entrevistamos 5 pessoas, eu vou falar de 3, na verdade 5 pessoas não, 4 empregados que estão em teletrabalho, eu vou falar de 2 empregados e vou falar também do estudo de campo de um RH, que eu fiz a entrevista com a gerente do RH. Vou começar como exemplo uma empregada em teletrabalho, mulher, ela tem 42 anos, é casada, com filhos menores, é gerente de TI desde 2013 numa empresa multinacional, uma montadora automobilística. Ela nos disse que a empresa não reembolsa nada, a empresa forneceu apenas um notebook e um celular. Houve aumento de despesas por ela na luz, banda larga, mercado, ela acabou tendo que consumir mais comida dentro de casa, ela almoçava no restaurante da empresa, então teve esse custo com supermercado, e também ela teve um custo com compra de cadeira, mesa e luminária. Ela chegou até a reclamar com o pessoal da segurança do trabalho, medicina e segurança do trabalho, com relação às dores que ela estava tendo na lombar. E aí, o que eles sugeriram? Eles pediram para que ela filmasse o ambiente de trabalho dela, o local onde ela faz as atividades, e sugeriu que ela comprasse um apoio
um suporte de notebook, né, e também que comprasse um teclado para ter apoio no notebook, mas a empresa nada custeou, isso saiu do bolso dela. Outra questão é que, no caso dessa mulher, a gente não trouxe os dados, tá, da pessoa, só para resguardar aí a questão dos dados. Essa mulher, antes da pandemia, já existia o trabalho à distância, só que esse trabalho à distância era somente uma vez por semana, e não todos os dias como pós-pandemia. E naquela ocasião, antes da pandemia, eles obedeciam a escala e houve um termo formalizado, em que os empregados assumiram o risco daquelas despesas. Então, lá atrás, já antes da pandemia, depois da reforma, foi logo depois da reforma, eles estavam nesse formato de uma vez por semana, porém, já assumindo as despesas que eles teriam pelo trabalho feito na residência. E aí, pós a pandemia, eles receberam um e-mail inicialmente, né? E após 15 dias houve uma votação eletrônica. A empresa mandou um e-mail para todos os empregados, dando as sugestões, como que eles queriam que fosse o formato, considerando a pandemia. E aí, a maioria optou por continuar no teletrabalho, né? E foi assinado um documento, quer dizer, não foi assinado qualquer documento, mas os empregados aceitaram via e-mail, depois de ser feita essa pesquisa. E aí, o que ela trouxe? Com relação à jornada, não tem controle, sempre ultrapassa, ela não consegue fazer uma hora de intervalo, e ela não recebe horas extras porque ela é cargo de confiança, mas que os subordinados a ela costumam receber desde que previamente autorizado pela chefia. A vantagem que ela trouxe em estar no teletrabalho é com relação ao tempo de deslocamento e acompanhar os filhos de forma estar mais perto dos filhos da família, sem precisar delegar algumas coisas que hoje ela acaba fazendo pelos filhos dela. No caso da desvantagem, ela tem um filho de 6 anos. Esse filho de 6 anos, ele não sabe ler. Então, na hora das aulas online do filho, ela tem que ficar ao lado. E aí, o que acontece? Olha a aflição dessa empregada. Ela tem que dar atenção para o filho menor e, ao mesmo tempo, prestar atenção na reunião. Ela, inclusive, comentou que, certa vez, ela estava numa reunião com o diretor da empresa e o filho ficou, mamãe, vem me ajudar, eu não sei isso aqui, não sei. E ela pedindo paciência para o filho. Chegou uma hora que ela não conseguia atendê-lo e ele começou a gritar, o diretor, inclusive, ouviu os gritos, mas ela falou que, assim, fizeram pouco caso e nem chegaram a falar, não, vai lá, atende seu filho e depois você retoma. Então, ela acha isso a parte muito ruim, né? E a maior desvantagem, ela entende que é isso. Outra coisa também que ela comentou é que o ambiente da casa dela já se tornou meio ambiente de trabalho e meio ambiente da residência. Então, ela não consegue ainda separar o meio ambiente de trabalho com o da sua casa. Então, essa, para ela, é também uma desvantagem. Uma outra coisa que ela pontuou, nós perguntamos com relação à preferência. Ela disse que, se fosse para escolher, ela gostaria de ter o sistema híbrido, que fosse... Conseguiu pegar? Uhum. Por exemplo, de 2 a 3 dias ela trabalhar da empresa ou da casa, pode ser o inverso, mas que o que ela iria fazer? Ela iria administrar para que ela ficasse na empresa os dias que exigem mais concentração, na hora de fazer desempenhar algum processo, enfim, alguma estratégia do TI interno da empresa. Então, ela gostaria que esses dias ficassem reservados para esses trabalhos que exigissem mais concentração. E ela disse também que a empresa, ela é multinacional, aí talvez até o pessoal que vai fazer o direito, vai falar do direito comparado, se precisar, ela até ofereceu a indicar pessoas que trabalham em outro país, até para fazer esse estudo de campo, enfim. Mas ela comentou que foi feita uma pesquisa, né, em todas nas empresas de outros países, e aí, nessa pesquisa, os outros países que ainda não tinham adotado o teletrabalho, naquele sistema antigo de uma vez por semana, estão votando, os empregados estão votando para que seja também inserido como já era no Brasil. Então, ela até defendeu que, para ela, especificamente, o melhor seria o híbrido, mas que, no geral, a maioria dos empregados optaram que seja nesse formato teletrabalho. Aí, depois eu vou passar para o outro entrevistado, que é um homem de 47 anos, ele é casado, tem filhos maiores, é advogado trabalha na empresa desde 95 e é advogado desde 2014. O ramo de atividade da empresa é serviço social. Ele disse que a empresa nada reembolsou
e que não houve aumento de despesas considerável, diferente da outra entrevistada, e que a empresa forneceu apenas notebook e um celular corporativo, e que antes da pandemia, mais ou menos uns 3 meses antes, eles já tinham começado a inserir um projeto piloto para já caminhar para o teletrabalho, e a pandemia acabou só acelerando, mas que antes disso, eles já ficavam em serviço home office, né, 2 vezes por semana, e 3 vezes por semana comparecia na empresa. E após a pandemia, eles receberam apenas um e-mail, não foi nada formalizado, e antes da pandemia, só voltando, foi formalizado com aditivo contratual. Só que todos os empregados já ficaram responsáveis nesse aditivo pelas despesas as despesas que majorassem, né? Ele continuou recebendo vale-refeição, porque está previsto na convenção coletiva, no acordo coletivo. A jornada, o controle é feito via sistema. Ele disse que ele se posiciona e não ultrapassa, mas é postura dele, mas que ele sabe que tem alguns empregados que não conseguem fazer isso. E se precisar fazer hora extra, ou, no caso, extrapolar a jornada, ele pede autorização para o superior e que ele consegue fazer sua pausa para o intervalo. A vantagem que ele encontrou: evitar trânsito, possibilidade de conviver mais com a família, com a esposa, fazer suas orações, praticar exercícios físicos, etc. As desvantagens: o contato com colegas, ele não consegue debater, às vezes, um processo, estratégia de defesa, enfim. E o barulho de vizinhos com reforma, que é muito frequente. E a preferência dele é no formato teletrabalho. Aí eu vou passar agora para a pesquisa com RH, eu conversei com a gerente do RH, é uma empresa de TI com 47 empregados. Ela disse que desde o início da pandemia todos passaram para o teletrabalho, não houve nenhuma alteração contratual, não há controle de jornada, a empresa não assumiu qualquer despesa, apenas forneceu o notebook e a cadeira, a mesa, eventualmente, caso o empregado pedisse, eles iriam fornecer, mas que, no geral, nenhum pediu. A produção continua a mesma, e somente os administrativos vão, eventualmente, na empresa, quando necessário. É opcional, a empresa deu essa opção de trabalhar da sua residência, mesmo depois que passou essa fase do lockdown, enfim, a empresa deu a opção para o empregado voltar a trabalhar nas dependências físicas dela, mas que a maioria todos optaram em ficar trabalhando de sua residência. A economia que a empresa teve: entregaram uma sala alocada, deixaram de ter custo com estacionamento, eles não pagam mais estacionamento, que era o estacionamento do prédio, redução com descartáveis, produtos de higiene, limpeza, água, luz, enfim. Então, ela falou que a redução foi bem considerável e que a empresa não pretende voltar mais para o mesmo formato, para o anterior formato. É isso. Agora é você, Jamile. Quase comecei a falar aqui com o áudio desligado também. Bom, então, aí eu vou mencionar aqui 2 entrevistas, né? A gente fez 5 ao todo, e aí vou tentar ser sucinta aqui falando sobre as entrevistas, mas quando a Nessa conseguir colocar ali o PowerPoint, e vocês vão verificar que eu coloquei um slide falando assim, sobre os efeitos da lei no contrato de teletrabalho e análise das entrevistas. Bom, o que a gente tentou ponderar ali? A gente viu quais eram os requisitos que tinham lá na CLT, que foram inseridos lá com a reforma trabalhista. Depois a gente viu quais foram as modificações trazidas lá com a MP 927 de 2020 e a gente também percebeu quais são as modificações, lógico, né, gente, falando aqui especificamente do teletrabalho, da MP agora de 2021 a 1046, né? E abordando os principais efeitos que a gente conseguiria ver, por exemplo, a questão do uso de meios telemáticos, né? Sim, essas 2 entrevistadas que eu vou falar, elas utilizam o telefone, o computador, o celular, elas já utilizavam e isso ficou mais aprofundado, né? Maior agora com essa questão do teletrabalho. Uma outra questão preponderantemente fora do estabelecimento, elas passaram por uma transição. Vou comentar aqui como foi a das 2, mas existe uma discussão que a gente gostaria só de pontuar aí, até pelo tempo não vai dar para aprofundar, mas é a questão do preponderante, que o que seria preponderante, né? Acabou ficando em aberto e subjetivo, porque há quem faça uma análise,
preponderante seria o quê? Por semana? Então, se o cara for, desculpe, se o empregado for lá na empresa uma vez por semana, então ele pode ser considerado preponderante, a gente entende como teletrabalho? Ou não, eu vou verificar essa questão por mês. Então, o que seria esse preponderante? A gente acha que nas nossas análises que possa haver algum conflito em relação a essa conceituação, inclusive futuramente em julgados, né? Se não houver nenhuma regulamentação nesse sentido. Voltando a falar o que a gente falou lá no início, né? Não significa que haja uma nulidade por si só, sem analisar outros requisitos de outros contratos, mas para que seja considerado trabalho nos termos do artigo 75A seguinte da CLT. Outra coisa é a questão da formalidade do contrato, né? Que a CLT previa contrato escrito, e aí quando veio a MP, ela fez essa dispensa, né? Bastando lá a comunicação do empregado, e essa questão do contrato escrito ainda de um aditivo ficou relegado para frente. E, pelo que eu percebi, nenhuma nem a outra, no início, teve essa questão do contrato escrito formal. Mas daí a gente vai analisar, e ambas passaram para o formato de teletrabalho no início da pandemia, em março de 2020. E aí a gente foi verificar, já estava lá a medida provisória 927, e aí, em razão disso. Mas, a menos uma delas apontou que, quando chegou no final de 2020, foi proposto um termo aditivo. E aí a gente fica pensando se talvez tenha sido também em razão da questão da vigência da medida provisória, né? A questão da fiscalização da jornada, é possível fiscalizar? Está havendo controle de jornada? Não está? A discussão também que o colega pontuou hoje, que a gente volta a pontuar, que existe a possibilidade de fiscalização de jornada. E, num primeiro momento, que a letra fria da lei dá a entender é que está realmente ali o teletrabalhador, ele está excluído lá da questão do capítulo sobre a duração do trabalho, então não haveria como pagar horas extras, adicional noturno, enfim, entre outros, reflexos, enfim. Mas a interpretação, que tem que ser uma interpretação conforme, também pautada na Constituição Federal, que delimita lá no seu artigo 7º, agora vai me faltar um inciso, gente, desculpa, mas que fala sobre a questão da limitação máxima da duração do trabalho, a questão da vedação do retrocesso social, outros princípios aí que a gente pode citar, tem que fazer uma interpretação conforme. E aí há autores que pensam no sentido de que você tem que verificar a possibilidade de realização do controle de jornada. Se existe essa possibilidade de realizar o controle de jornada, tem que ser paga a hora extra, enfim, e outros direitos que aí incidam. Só não vai poder fazer se não houver realmente nenhuma possibilidade de controlar a jornada. Bom, a questão da reversão automática é um modelo presencial, que é um dos entrevistados, inclusive não é o meu, vou pedir aí perdão para a Nessa, mas é que eu me lembrei que ele falou que agora a empresa está querendo voltar ao regime híbrido, eles estavam em teletrabalho até então. E aí, um comentário que eu li que eu achei bem interessante, porque na CLT se diz o seguinte, que para você reverter de novo para o trabalhador, você teria que dar o prazo para que ele se adaptasse lá. Já na MP, já não se falou mais nessa questão dos prazos, só na questão da notificação, que pode ser por escrito ou ainda por algum meio telemático, no prazo de 48 horas. E aí, uma crítica interessante que eu vi foi sobre a questão, primeiro, do princípio da inalterabilidade contratual lesiva, então essa alteração teria que respeitar o artigo 468 da CLT, e se visar sempre a melhoria da condição social do trabalhador. E quando a CLT ela pega e coloca essa previsão, é como se, então, o teletrabalho fosse sempre prejudicial. É uma interpretação que pode ser feita, né? Não vou colocar aqui uma pá de cal, mas eu achei interessante isso que foi suscitado. Bom, a responsabilidade pelas despesas, isso foi uma coisa que foi muito presente em todas as entrevistas que a gente viu, que remete também ao princípio da alteridade, né? Na questão de que o empregador, ele responde pelos ônus, né, da empresa, já que ele dirige o negócio e ele tem os lucros. É que me perdoe, porque a fala ficou péssima, mas eu acho que vocês entenderam o que é a minha tentativa aqui de falar rápido, mas responsabilidade pelas despesas. O que a gente viu foi que, na maioria das vezes, não tem custeio das despesas dos insumos, por exemplo, internet, luz, qualquer outra coisa. O máximo que se deu foi o computador e um celular, eventualmente uma cadeira, enfim, alguma coisa assim.
E a gente também tentou ver os prós e os contras dos modelos. Né? Se você conseguiu colocar para mim aí o PowerPoint, esqueceu? Ué, não tá? Não. Desculpa, eu não falo nada. Então, gente, aí assim, uma das entrevistadas, ela é uma mulher, ela é analista de vendas e ela trabalha numa indústria química, tá? Eu vou falando aí enquanto ela vai falando. Ela reporta que não houve nenhum termo aditivo, imagina, não teve nenhum termo aditivo e Eu tô rolando aqui achando que tava passando, me perdoa. Imagina. Ela não teve nenhum termo aditivo, ela não se recorda de ter assinado. E daí que a gente foi ver que ela passou para o teletrabalho em março de 2021. E ela percebeu que houve um aumento do serviço. Então, se você rola uma para trás só para eles verem sobre o que eu estava falando, tá aí nesse slide depois, se vocês quiserem, só para orientar, que eu sei que às vezes lendo fica mais organizado. Agora pode voltar para o outro, obrigada. Enfim, que ela teve um aumento do serviço muito grande. Então, que no início eles estavam todos se acostumando e eles faziam muitas horas extras. Só que a empresa não pedia, a visão dela, a empresa não pede, mas o meu serviço aumentou, então eu tenho que fazer. E aí a empresa começou a verificar que houve uma piora na saúde deles. Tinha dias que eles trabalhavam de 8 horas da manhã até as 10 da noite. E ela mesma teve transtorno de ansiedade. Ela soube de uma pessoa que teve que se afastar, mas não foi o caso dela. E aí, então, a própria empresa ela resolveu inserir o controle de jornada. E a partir de então, eles começaram... Ela realmente é um controle de jornada real, não é fictício, né? E ela mesma começou a se policiar em relação ao horário de trabalho, em relação a fazer realmente pausa para almoço, em desligar o celular corporativo depois do horário, né? E ela informa também que forneceram celular, computador, cadeira, mesa. E uma coisa que eu achei interessante foi que essa empresa, ela inclusive, no caso dela, pagou o Uber para que eles fossem retirar esses instrumentos, enfim, esse maquinário que eles precisavam. E, fora isso, eles pagam apenas celular, não pagam nenhuma outra conta. Quanto à questão da saúde e segurança, ela reporta que existe yoga, fisioterapia online, mas que é tudo opcional, que não é obrigatório. E quanto aos os prós e contras, ela falou que realmente também o contra é a questão do contato pessoal com as pessoas, que não tem, né? E que no início ela ficava muito... O ambiente de casa, o ambiente de trabalho, tudo se confundia. E ela falava, eu passava o dia inteiro no meu quarto. Porque ali eu trabalhava, ali eu dormia e ali eu ficava. E aí, com essa adaptação e toda essa coisa que teve lá na empresa, essa modificação, ela mesma passou a adotar novos hábitos. Então, ela faz as pausas dela, ela sai para caminhar de manhã. E aí, um dos prós que ela considera é justamente essa questão de ela poder acordar mais cedo, ela poder fazer uma atividade física, do ganho que ela tem de tempo com o deslocamento. E ela acha que ela produz mais. A segunda entrevistada, ela é uma mulher e ela é advogada, do setor de contratos, depois a Nessa até me perdoa se eu coloquei correto, mas é do setor de contratos, e ela trabalha num órgão do terceiro setor, também relacionado a serviço social. Ela, ao contrário, ela não está muito satisfeita com está o ritmo. Ela também reporta que aumentou muito a quantidade de trabalho, inclusive em função de dispensas, que houve muitas dispensas, eles dispensaram pessoal qualificado e contrataram, por um salário muito menor, pessoal menos qualificado. Isso fez com que eles ficassem sobrecarregados. Ela também passou para o teletrabalho em março de 2020, era híbrido, e parece que em março de 2021 agora passou a ser totalmente à distância. E antes havia um projeto de teletrabalho, mas que não havia sido implementado ainda. E que a principal dificuldade que eles tiveram foi com a organização do sistema. Eles não tinham um sistema estruturado para trabalhar fora do ambiente da empresa, porque eles utilizavam a rede da empresa e lá tinham todos os documentos e etc. Então, ela reclamou bastante disso. E ela trabalhou com uma máquina própria, só agora em 2021 que eles ofertaram o notebook e o celular. O celular ela não aceitou lá por conta da questão da geolocalização. E que não teve também essa formalidade do contrato, que ele só veio a ocorrer em novembro de 2020 e que ali constava que todas as despesas seriam do empregado. E, em razão disso, ela não assinou. Que ela não tem nenhum incentivo, não é pago nenhuma conta dela lá, faz bastante hora extra. Quanto à ginástica laboral, ela diz que existe, mas que também é opcional.
um fator interessante que ela falou foi que existe a possibilidade de um técnico laboral ir ao domicílio verificar lá como estão as condições de ergonomia e etc., né, relacionadas à saúde e segurança do trabalho, mas que ela não quis, não chamou, eles também não obrigam. Uma outra questão interessante que me remete aqui, quando a gente fala disso, vou só tangenciar, começou a se suscitar a questão do... Se, por exemplo, o técnico laboral, ele vai lá na casa da pessoa, né? Se isso aí não seria também uma espécie de violação de domicílio. Mas aí a própria doutrina, ela traz algumas opções, que eu não vou falar agora por conta do tempo, que dá para a gente contornar isso. Bom, como pró, ela acha que é o ganho de tempo de deslocamento, mas como contra, ela fala da questão do desgaste, da falta de comunicação, inclusive com chefes, que está muito ruim, prejudicada, que ela está muito estressada, queda de cabelo, desestimulada. Bom, sobre as entrevistas era isso. E aí pode passar, por favor, Nécia. Uma outra questão, rapidamente, que a gente pensa, quando a gente pensa nos efeitos do contrato de trabalho, são eventuais processos judiciais e, portanto, né, distribuição de ações trabalhistas, que a gente sabe muito, já é uma realidade, né? Eu ia falar muito provavelmente, mas não vou ser tão... Enfim, é uma realidade. Enfim, quanto à competência territorial, o artigo 651 da CLT, ele traça para a gente a questão, sobretudo, né, gente, no padrão é a questão do local da prestação dos serviços. Mas como agora a gente está falando de uma outra localidade, ele pode ser prestado em qualquer lugar do mundo, né? A gente tem aí essa questão do transbordamento das fronteiras, né, na nossa pós-modernidade líquida. E, inclusive, é um autor que fala sobre o termo mobilidade infinita, que eu achei muito legal. Mas, enfim, não dá mais para a gente usar só esse conceito, porque a prestação pode ser em qualquer lugar, e a gente traria insegurança jurídica, etc. E existem algumas proposições, que eu vou ser bem sucinta aqui. Há autores que sustentam que isso poderia ser no local onde exista filial e o empregado é subordinado àquela filial. Há outros que dizem que tem que ser no local do contrato de trabalho, em alusão aí ao parágrafo 3º do artigo 651. E há também autor que eu já vi sustentando que isso deveria ser ajustado por via de negociação coletiva, através de convenção ou acordo coletivo, em razão lá da possibilidade da sobreposição da negociação coletiva em temas de teletrabalho e pelo reconhecimento da validade dessas convenções lá na Constituição Federal. Pode passar, Nécia. Bom, e aí, antes de eu passar para a Nécia de novo, porque ela vai falar para a gente sobre as estatísticas do teletrabalho, agora, né, pelo menos no ano de 2020, eu queria deixar aí que eu acho que todo mundo aqui que a gente pesquisa está tentando, eu achei bem interessante essa fala do Rodrigo de Lacerda Carelli, que é procurador do trabalho, que ele fala: o teletrabalho não pode ser somente um meio eficaz de apropriação da vida privada do ser humano que trabalha. Eu acho que tem um errinho aqui. Ele deve ser olhado sob o viés do futuro promissor de uma vida melhor e com um trabalho mais digno, não pelo olhar de um passado meramente exploratório. E aí eu encerro a minha fala, agradeço a vocês e passo para a colega. Desculpem, vou falar rapidinho aqui com relação ao estudo de dados que foi feito, mas vai ter que ser breve por conta do tempo. Deixa eu passar rapidinho aqui. Aqui. Esse estudo foi com base no estudo de pesquisa da Data Senado, tá? E aí eu vou trazer alguns dados. Na verdade, eu vou rolar aqui, porque senão eu vou atrapalhar os demais que tem que falar. Nós fizemos, eu peguei esses dados, né, da pandemia, com o aumento do teletrabalho na pandemia, e aí foi feita a pesquisa com um determinado número de trabalhadores, e foi apurado que 87% nunca havia trabalhado em teletrabalho, sim, 6% que trabalha atualmente, e 7% que já trabalhou. E os demais preferiram não responder. Aí, depois do próximo dado, a pergunta foi: você trabalhou ou está trabalhando na modalidade de teletrabalho em razão do isolamento social causado pela pandemia do coronavírus? Aí, 66% respondeu que sim, que foi a pandemia que tornou essa modalidade. 34% disse que não.
e os outros não preferiram não responder. Aí depois vieram alguns números com relação ao isolamento durante a pandemia, o teletrabalho durante a pandemia, né, e a causa, a pandemia do coronavírus, que forçou esse formato de teletrabalho. E aí nós temos aí alguns números, né, população estimada. Se eu for passar os dados, a gente vai perder um pouquinho de tempo, então me desculpem aí a pressa, eu estou acelerada aqui nos dados, gostaria de ter mais tempo. Aí uma outra pergunta que foi feita na pesquisa, em sua opinião, qual foi a maior dificuldade quando você iniciou o teletrabalho? 0% prefiro não responder, 3% não tive dificuldade, 5% outro, 9% sobrecarga de trabalho, 9% falta de local adequado em sua casa. Nós notamos que isso foi um ponto também bem comentado nas entrevistas, em que as pessoas não têm um local adequado, às vezes a casa é pequena, enfim, tem que dividir os cômodos com o filho que está estudando, enfim. E acho que essa pesquisa eu até achei que seria maior esse número aqui. 15% falta de convívio com colegas de trabalho, e dos entrevistados, 3 reclamaram, né? Falta de equipamentos de informática, 16%, 20%, a dificuldade foi em conciliar o trabalho com tarefas domésticas. As tarefas se misturam demais, então isso também foi um problema relevante, principalmente para as mulheres. E aqui, 22% falta de internet de qualidade. Teve até empregados que teve que custear esse aumento de banda larga dos entrevistados. Depois veio uma pergunta que é, em sua opinião, qual foi a maior dificuldade quando você iniciou o teletrabalho? E essa pesquisa foi por sexo. Aí, aqui. As mulheres, 18% falta de internet de qualidade, 11% falta de equipamento de informática adequado, 9% falta de local adequado em sua casa, 15% sobrecarga, 15% falta de convívio com colegas, 8% sobrecarga de trabalho, 29% conciliar trabalho com tarefas domésticas, e o restante outros. Os homens, 26% foi por conta da internet, 21% equipamentos de informática, 9% local adequado em sua casa, 15% convívio com os colegas e somente 10% sobrecarga de trabalho e 12%, ao contrário da mulher, com relação às tarefas domésticas. Aí vamos para o próximo. Acho que eu passei direto. Em sua opinião, qual a melhor vantagem do teletrabalho? 2% preferiu não responder, 1% outro, 2% disse que não viu vantagem, 7% maior produtividade, 12% diminuição nas despesas, 24% nós notamos que os 4 entrevistados tiveram a mesma opinião, a economia no deslocamento de casa para o trabalho, o inverso, 24% tempo com a família, também foi um ponto bem observado por eles, e horário flexível, 28%. Aí, caso você estivesse procurando um novo emprego e recebesse uma proposta, você iria preferir um trabalho em teletrabalho? 3% preferiram responder, 19% totalmente teletrabalho, 56%, que foi a opinião de uma, inclusive, das entrevistadas, em parte presencial, que é o chamado sistema híbrido, e 21% totalmente presencial. Aí, a outra pergunta, com o teletrabalho, você acha que a sua produtividade aumentou, diminuiu, enfim. Aí 1% preferiu não responder, 19% disse que diminuiu, 38% disse que permaneceu igual e 41% disse que aumentou. Tá aí os números que as pessoas estão trabalhando mais. E com o teletrabalho, você acha que a produtividade da empresa ou organização em que você trabalha, como ficou? 3% preferiu não responder, 26% disse que diminuiu, 34% disse que permaneceu igual e 37% disse que aumentou. A entrevistada do RH falou que realmente aumentou e eles só tiveram privilégios. Em sua opinião, com o teletrabalho, seu nível de bem-estar? 49% disse que aumentou, 23% disse que igual, 26% diminuiu, 1% não preferiu responder. E com o teletrabalho, como ficou o ambiente familiar? 1% mora sozinho ou preferiu não responder, 12% disse que piorou, 39% disse que ficou igual e 48% disse que melhorou.
Você recebeu o auxílio da empresa ou organização para ter os equipamentos necessários para trabalhar em casa? Aí, as respostas dos entrevistados também coincidem com esses dados. 68% disse que não e 32% disse que sim. Os custos da energia elétrica que você usava para trabalhar em casa eram pagos? Aí, 86% disse que é pago por ele mesmo, 3% pela empresa, 11% em parte pelo empregado e em parte pela empresa. Vamos lá para o próximo. Os custos da internet que você usava para trabalhar em casa eram pagos por quem? 84% novamente pelo empregado, 10% pela empresa e 10% em parte pelo empregado e pela empresa e 6% pela empresa. Menor número, como sempre. Você trabalha em teletrabalho? Como está o seu trabalho? 65% por hora, 32% por produtividade e 3% disse que não preferia não responder. Acho que fechou aqui. Fechou. Jamile, você tem mais um conteúdo, né? Ou encerrou? Não, encerrou também. Desculpa aí pelo horário e pela minha pressa na fala, é que realmente o nosso tempo foi bem restrito. Desculpa as gaguejadas, eu não costumo ser assim, mas vou dizer que eu estava um pouco nervosa, quem me conhece sabe, e eu espero que vocês tenham conseguido compreender aí a minha fala, a minha didática, que não foi nada boa, mas enfim, quis colaborar de alguma forma, estou à disposição para as dúvidas, enfim. E também faço minhas as palavras da Nécia, integralmente. Pessoal, eu queria agradecer muito, porque realmente foi tudo muito bem feito, caprichoso, né? Agora vamos ao direito comparado, a gente vai fazer uma coisa bem breve, né? Porque realmente é importante que a gente seja breve, em razão de que hoje acumulou 2 temas, ainda tivemos um tempinho, então, assim, espero que nas próximas a gente consiga fazer de uma forma melhor ainda. Olha, quanto à Itália, eu vou ver se eu consigo colocar a apresentação aqui, mas acho que eu ainda não vou conseguir atender a sugestão da Andréia ainda. Então, olha só. Vocês estão vendo aí, eu não vejo vocês, eu tenho uma dificuldade com isso, mas vamos nessa. Na Itália, ela não tem uma legislação para a questão privada. A legislação que ocorreu foi em 98, ela só tratava da administração pública. Mas não que não tenha uma legislação formal, uma lei, mas na Itália tem, para o setor privado, os acordos interconfederal, que são das entidades mais representativas na Itália, de negociação coletiva. É que eu preciso falar uma coisa, que na Itália, a relação coletiva ela é muito forte, os sindicatos são fortes, os sindicatos são respeitados. Então, assim, só para vocês terem uma ideia, quando a lei de greve foi feita, ela foi feita pelos próprios sindicatos. Então, assim, lá é muito diferente essa questão. Há uma legislação que regula o horário de trabalho, que é essa 666/2003, e também a mais recente legislação que eles têm, que é o Lavoro Agile, que eu não vou entrar nesse aspecto, mas é só para vocês saberem a evolução histórica da legislação lá na Itália. Agora, o que eu peguei o arquivo errado aqui, deixa eu ver aqui, só um minutinho, gente, peguei o arquivo errado. Só um minutinho, que eu vou pegar aqui agora o arquivo certo. Isso. Então, o que nós podemos trazer de diferente, assim, que pode complementar na legislação italiana? Que lá existe uma legislação que diz que a empresa tem que ajudar o empregado na relação dentro da empresa.
E ela precisa fomentar isso. Isso não há na nossa legislação. Então, a empresa, ela tem que fomentar a relação social, que é essa dificuldade que foi colocada pelas nossas colegas. Outra questão muito importante é que as questões que são idênticas ao Brasil, que é a mesma função, isso não é importante, que o caráter também é negocial. Agora, existe uma outra questão, é que ela pode ser reversível a qualquer momento, não é motivo de dispensa a não aceitação de transformar em teletrabalho, e nem a reversibilidade. Então, deixa eu passar aqui para um outro, para me colocar só as diferenças. A responsabilidade de despesa é da empresa, os direitos são garantidos, a questão de horário também é igual no Brasil, não há um controle de horário, não é considerado hora extra, entretanto, precisa respeitar o mínimo de horas que está estabelecido nos acordos das convenções coletivas. Então, assim, em resumo, o que a gente pode falar de diferença que há é que é importante a fomentação da relação dentro da empresa e das informações. E o respeito à privacidade para que possa ir ao domicílio do empregado, é preciso autorização do empregado. E para usar os meios telemáticos que podem fiscalizar o trabalho, é preciso autorização do sindicato. Então, assim, nós temos essa distinção. Agora, o que eu poderia falar assim? O que é mais relevante na distinção entre a legislação italiana, na questão contratual e na questão brasileira? O mais relevante é a normatização coletiva e a importância dela. Agora, a última legislação, assim, dos pontos, eu só filtrei os pontos mais importantes. A última legislação, deixa eu ver se eu consigo voltar agora para vocês. Eu não estou, deixa eu ver aqui. Isso, consegui voltar. A última legislação, que é do Lavoro Agile, ela não está vinculada a ser teletrabalho. Ela pode utilizar meios telemáticos ou não. Não é flexível a questão de se você vai poder ficar na casa ou poder ficar no trabalho. Não tem essa questão da nossa legislação que é preponderante. Então, essa lei, Lavoro Agile, que foi feita em 2007, ela foi bem mais moderna. Então, ela é totalmente flexível. O trabalhador pode trabalhar em qualquer lugar que ele queira, ele pode usar meios telemáticos ou não, ele pode ter horário flexível, ele pode estar dentro da empresa ou fora da empresa. Então, a legislação, essa última deles, ela é bastante adequada. O que eu posso trazer de diferente é isso agora, por enquanto, porque ainda tem muito mais coisas para a gente falar mais à frente. Eu vou passar para a Larissa. Oi, pessoal, boa noite. Eu vou fazer igual a Patrícia, vou ser bem sintética, em razão do horário. Quem não estiver com o microfone desligado, eu peço para desligar, porque fica dando microfonia, tá? Aqui na Espanha, eu comentei com vocês sobre a evolução histórica no encontro passado, então não vou me repetir, e vou me deter aqui às questões concernentes às obrigações principais do contrato. Primeiro, as meninas falaram aí no princípio da isonomia. Aqui também é adotado o princípio da isonomia no próprio diploma legal, que é o mais recente, que ele é de setembro de 2020. Então, essa igualdade de tratamento e oportunidades e não discriminação, ela está presente no próprio diploma legal, vem no corpo, ou seja, as pessoas que realizam ali teletrabalho, elas vão ter os mesmos direitos de quem presta serviços no local de trabalho da empresa, ou seja, de forma presencial. Também a legislação tem uma previsão no sentido de que as pessoas que realizam teletrabalho não podem sofrer nenhum dano, nenhuma modificação das condições acordadas. Inclusive, isso se assemelha ou se encaixa muito bem
no princípio da não discriminação, que conversa aí com o princípio da isonomia. O caráter de voluntariedade também, que as meninas falaram, e acho que a Patrícia tocou, também aparece aqui na legislação espanhola, que diz que expressamente o trabalho remoto é voluntário, tanto por parte do trabalhador como por parte do empregador. E da mesma forma que na Itália, a recusa do trabalhador em fazer esse trabalho aí em teletrabalho, e também o exercício da reversibilidade ao trabalho presencial, não são justificativas aí, caso ele não queira, para rescindir o contrato de trabalho ou piorar as condições de trabalho desse trabalhador. Também a lei deixa muito clara a ideia de que o contrato de trabalho ele deve ser feito de forma escrita e a empresa tem que entregar no sindicato desse trabalhador uma cópia dos acordos feitos. Então, da mesma forma que a Patrícia comentou aí na Itália, existe uma participação bastante expressiva dos sindicatos, ou seja, dos representantes dos trabalhadores, o que dialoga muito bem com o diálogo social que tanto trata a Organização Internacional do Trabalho, tá? Além disso, a legislação também exige que esse contrato aí, essa forma escrita de reger aí a situação do teletrabalhador, esse contrato, ele tem que constar algumas coisas muito específicas, como o inventário ali dos equipamentos e ferramentas que o trabalhador vai usar, as despesas que, porventura, esse trabalhador tenha, o horário de trabalho, tá, pessoal? O horário de trabalho não é como no Brasil, que a legislação considera fora do controle de jornada, pelo menos teoricamente, ali previsto expressamente no artigo 62. Aqui não. Aqui na Espanha eles consideram que o horário de trabalho tem que estar previsto no contrato, ou seja, é controlada essa jornada. Também a legislação impõe a exigência de previsão se for o caso de distribuição do trabalho realizado em teletrabalho ou na forma de trabalho presencial, porque, como eu já comentei no encontro passado, a terminologia utilizada pela legislação é de preponderantemente, ou seja, não precisa ser exclusivamente, tão somente no formato de teletrabalho, e se ele for preponderantemente no formato de teletrabalho, ele já é considerado teletrabalho, tá? Nossa, o meu celular está falando aqui. Também tem que estar previsto ali no contrato o local de trabalho, alguns prazos de comunicação com a empresa, e inclusive a reversibilidade, se for o caso. E tem várias outras cláusulas lá, aliás, várias outras normas impondo cláusulas que esse contrato ele deve trazer. Inclusive, uma delas, só para a gente fechar aqui essa parte, é em relação à questão da proteção de dados, que a legislação já veio aí em 2020 no cenário da pandemia, e já veio também atender o cenário da pandemia e atender a própria GDPR aqui da União Europeia, tá? Que, na verdade, na Espanha, a GDPR já influenciou na lei espanhola sobre proteção de dados e direitos digitais. Então, a norma do teletrabalho já vem conversar e já vem dialogar com esses dois diplomas, tá? Tanto a GDPR como a própria lei local de proteção de dados e direitos digitais. Também, sobre essas obrigações do teletrabalhador e responsabilidades da empresa, a lei traz alguns direitos previstos aí, que seria o direito à formação, que a empresa tem que adotar o mesmo procedimento que ela adota para o trabalhador formal, para o trabalhador presencial, para o teletrabalhador no acesso às mesmas formações. Ou seja, se tem cursos para trabalhadores presenciais, vai ter que ter cursos para o teletrabalhador. Também traz o direito à promoção, o direito ao fornecimento e manutenção de equipamentos e ferramentas de trabalho, que as meninas tocaram aí no ponto da legislação brasileira e trouxeram algumas pesquisas apontando que as empresas não fornecem como regra a cadeira, o computador, alguns equipamentos. Aqui tem a obrigação de fornecer, já previsto em lei,
Inclusive, aparece também o direito à compensação de gastos, também tem o direito a horários flexíveis, também aparece o direito à prevenção de riscos laborais, direito à privacidade de dados, entre outros. Tem uma série de direitos previstos aí no diploma espanhol. Esse diploma é de setembro de 2020, tá, pessoal? Então, é isso, em rápidas palavras, no mais tem que ler a lei de forma detalhada, eu também não vou ficar lendo a lei para vocês, eu fiz essa exposição mais rápida, e agora eu passo a palavra, acho que para a Cíntia, que vai falar no formato de direito comparado sobre Portugal. Quanto tempo a gente ainda tem, Patrícia? Eu só estou perguntando porque tem muitos detalhes aqui que foram colocados pela Larissa, e eu acho que é melhor eu passar para a próxima reunião, então. Senão vai atrapalhar bastante, acho que vou levar uns 15 minutos aqui. Não. Hoje é porque, como a gente tem o restinho do outro, né? Então, vamos deixar para o outro. Só complementando a questão da Itália, porque aí eu já finalizo, que nós só passamos só 5 minutos do nosso horário, é o seguinte, a Itália também, ela estabelece que na lei que todos os direitos, todas as questões da convenção têm que ser idênticos. Mas eu nem mencionei isso porque isso já está na legislação brasileira e está idêntico lá na Itália. Agora, a questão das despesas também está na legislação. E só a exceção, só quando o empregado quer fazer, ele acha que ele pode assumir algumas coisas que ele já tem e ele faz um acordo. Então, isso é muito importante que a gente veja. Eu já finalizando aqui, agradeço a vocês ficarem a atenção de todos, e obrigada. Professor, só tem alguma coisa a dizer? Já acabei de dizer aí no chat, gostei bastante, gostei especialmente aí da referência às entrevistas, né? Acho que isso enriquece bastante o debate com o sentimento do trabalhador, do teletrabalhador, de quem vivencia isso, né? Embora todos nós, de algum modo, neste momento, sejamos teletrabalhadores, pelo menos em algum sentido, em alguma dimensão, o fato é que quem sobrevive desta nova condição, digamos assim, é quem efetivamente tem de ser ouvido, e vocês tiveram este cuidado, ao menos, se não em uma pesquisa quantitativa, enfim, com toda a metodologia, mais ou menos como uma referência qualitativa que me pareceu interessante. Então, ficam os meus cumprimentos. Semana que vem nós não teremos reunião, teremos daqui a 15 dias, aí vamos apresentar especialmente os nossos novos membros, que hoje já tiveram aí a sua primeira experiência. Eu nem vou referenciar, porque acabei não vendo aqui nenhuma indicação dos novos no chat, então deixamos tudo para daqui a 15 dias. Ali terminamos o que faltava, que era esta última participação externa no eixo dos cyberatletas, e aí, nos 15 dias subsequentes, voltamos aqui a esse tá bom? Mas estão caminhando muito bem. Muito obrigada, professor.